Às vezes pode parecer absurdo falar de quadrinho LGBT ou pessoas LGBT, dividir artistas e produções em caixas, em rótulos. Mas se a gente prestar um pouco de atenção no que está acontecendo à nossa volta, a gente vai entender que é muito importante dar visibilidade a grupos sociais que buscam dignidade. Na maioria das vezes, esses grupos buscam apenas existir sem medo. Nos quadrinhos, desde que grandes empresas se deram conta de que já era impossível contornar esse assunto, causando pânico em pessoas cujas vidas seriam totalmente destruídas caso Thor fosse mulher ou o Lanterna Verde se assumisse gay, a gente pode notar que a discussão sobre representatividade de autores e personagens LGBT anda de forma um pouco menos lenta, mesmo ainda tendo muito o que caminhar. Em 2018, o Brasil passou e ainda passa por uma fase em que o ódio é confundido com opinião e direito de expressão. Como a jornalista Eliane Brum denominou, nós vivemos a era da auto-verdade. Não importam os fatos. Importa mais o que a gente quer acreditar das coisas. E essa instabilidade na maneira como se recebe e como se consome informação e a facilidade do simples sentir ódio trouxe medo, mas trouxe também muita força para resistir. No meio dos artistas não foi diferente, e os quadrinistas estão aí para provar isso. A CCXP 2018 conta com em torno de 40 artistas LGBT vendendo e divulgando seus trabalhos no Artist Alley, se fazendo presentes, produzindo. E eles não vão parar. O meu trabalho Garota Siririca é uma comédia erótica e nessa comédia erótica existem apenas personagens mulheres. Todas elas são lésbicas, também pela ausência de personagens homens ou de outros gêneros diversos. Eu achei importante retratar personagens lésbicas porque, além de querer falar um pouco sobre a minha própria vivência na história, né, desenvolver essas situações, eu não sou uma mulher lésbica, eu sou uma mulher bissexual, mas quis tratar desse assunto para retratar um pouco da minha vivência, um pouco do que eu vivo entre as minhas amigas lésbicas também, nesse sentido de representatividade mesmo, né? Trazer isso, a visão dos leitores e de um público de quadrinhos que antes de eu fazer a Garota Siririca não tinha, na verdade. Eu comecei a fazer ela em 2013 e terminei em 2015. Então, nesse momento, nos quadrinhos nacionais, a representatividade lésbica, bissexual, era ínfima e insignificante. E também o que já tinha de representatividade lésbica, geralmente era retratada a partir de uma visão muito masculina, objetificada, né? Era como se fossem histórias sobre lésbicas para homens. E a minha ideia com a Garota Siririca era fazer uma história em quadrinhos especialmente voltadas para as mulheres, em que eu fizesse esses exercícios e desconstruções do olhar masculino, né? O olhar masculino é um termo mesmo, inclusive do cinema, cunhado pela Laura Mulvey, e tem a ver com essa superobjetificação na perspectiva da heterossexualidade. E na Garota Siririca a ideia era tentar transformar isso, né? É uma objetificação que acontece porque eu estou retratando corpos nus e relações sexuais explícitas, mas é uma objetificação que eu tento transformar numa objetificação que não seja pejorativa e nem maléfica para as pessoas lésbicas e bissexuais. A Garota Siririca está toda disponível para leitura online no meu site lovelove6.com, também no blog da revista Samba, é só colocar lá no Google Garota Siririca, você provavelmente vai achar diversos lugares na internet onde dá para ler. No Facebook também, ela está bem espalhada. E eu tenho um Instagram também, @odiozinho, que é bastante atualizado, tem outros conteúdos LGBT lá, além dos meus materiais impressos. E eu tenho uma boa notícia, que é que eu acabei de conseguir o financiamento para fazer a continuação da Garota Siririca. E agora eu vou contar com a consultoria de 2 profissionais de ginecologia, inclusive a Juliane, da página bem famosa no Facebook, Ginecologista Sincera. E agora vão ter mais personagens, vão ter personagens realmente bissexuais, personagens trans e lésbicas, continua tendo.
Então, eu espero aumentar essa diversidade e desenvolver com mais respeito e profundidade temáticas importantes para as pessoas lésbicas, bissexuais, para as mulheres em geral também. Olá pessoal, meu nome é Mário César, eu sou autor de Bendita Cura, Estrela da Solidão e vários outros quadrinhos. O meu trabalho mais recente chama Bendita Cura, ele conta a história de Acácio do Nascimento, que é um personagem que desde criança ele é submetido a vários procedimentos pelos próprios pais dele para tentar supostamente curar a homossexualidade dele, né? Os pais deles não entendem porque que ele é uma criança efeminada, diferente das demais, porque que ele gosta mais de brincar de boneca em vez de jogar futebol. E aí eles começam a submeter ele desde pequeno a vários tratamentos medievais, assim, para tentar curar a homossexualidade dele. Eu tive essa ideia em 2013, quando o Feliciano assumiu a Comissão de Direitos Humanos e Minorias e teve um deputado do PSDB, João Campos, que botou, né, o projeto para poder liberar esses tratamentos de cura gay que são proibidos aqui no Brasil, né? Os conselhos de psicologia já proibiram porque a homossexualidade não é mais considerada uma doença há muito tempo, mas mesmo assim tem essas igrejas picaretas por aí que tentam ganhar dinheiro em cima da ignorância das pessoas e eles tentam liberar esses tratamentos para, né, faturar em cima da ignorância, né, cara, e do preconceito que tem por aí. Então, quando esse tema voltou à tona ali em 2017, eu falei, não, tá na hora de publicar, botar isso no mundo, porque mais e mais pessoas têm que entender que a homossexualidade não é uma doença, ainda tem muita gente que acha que é opção sexual e não que a gente nasce assim, não tem escolha, sabe? Então eu botei esse trabalho até na internet para poder quantidade maior de pessoas poderem ler, acessar isso, ter acesso a esse conteúdo e se esclarecer, né, cara? Que a melhor arma contra preconceito é a informação. Vocês podem achar no meu site, chama www.masquemario.net. E aí lá tem lojinha, tem os links para as minhas redes sociais, Twitter, Instagram, Facebook. E nem é isso. Oi, gente, meu nome é Luísa Lemos. Eu faço quadrinho Transistorizado, que é uma pseudo-autobiografia surrealista sobre a minha vida. Nesse quadrinho eu narro um pouco da minha história de transição e tem tirinhas também que falam do dia a dia das pessoas trans e as questões que elas passam. A gente está aqui na CXP, estamos muito felizes por isso e vamos aí lutando e resistindo bravamente diante desses cenários sombrios que têm se colocado. A gente está aí fazendo nosso papel e levando nossas questões e a diversidade para todo mundo. Eu publico, semanalmente as tiras da Transistorizada pela internet. Essa edição impressa ela é um compilado de algumas tiras que eu acho mais relevantes e outras que fizeram mais sucesso. Mas assim, os comentários bravios, raivosos contra as coisas que eu publico são constantes. Não é que teve esse ano mais comentários raivosos contra mim do que já teve. Sempre teve. Desde que eu publico, sempre acontece de ter gente criticando. E não é criticando, né? Gente gritando com raiva, né, pra cima do trabalho da gente. Que criticar é você colocar alguma coisa construtiva, né? O cara simplesmente xingar, e dizer que você não deveria estar ali. Eu já fui expulsa de vários grupos de Facebook, isso não são, para mim eu não considero nem crítica, né? Crítica eu considero como uma coisa construtiva. E assim, desde sempre eu tive essas questões. Isso na verdade funciona até para gerar mais material para as minhas tiras. Muitas das tiras que eu fiz, elas foram inspiradas nessas gritarias raivosas que eu recebi pela internet. Para me achar, pode me procurar no Facebook, a página Transistorizada, e pode me procurar no Instagram, que é Luísa Lemos, @luisalemos39. Tá lá no Instagram também, eu publico tanto no Instagram quanto no Facebook. As tiras são semanais, a gente deu uma parada agora esse fim de ano por conta de impressão da revista e a gente está vindo para CCXP, lançamento e tal. Mas em janeiro a gente volta com força total, toda semana uma tira nova para vocês lá na página
da Transistorizada no Facebook e na minha página no Instagram. Valeu! Olá, eu sou a Cora Ottoni, do Rio de Janeiro, e eu faço tirinhas autobiográficas de humor, além de também ter um quadrinho de ficção científica infanto-juvenil. Eu, por fazer quadrinho autobiográfico, eu acabo eventualmente falando sobre minha sexualidade, embora no começo eu relutei muito para falar sobre isso, porque por medo de algum tipo de rejeição, etc. Mas agora sim, eu percebi, eu não tenho muito como fugir, mas basicamente meu trabalho é falar sobre mim, sobre o meu trabalho, sobre as vergonhas que eu passo, os micos que eu pago, e acaba entrando de vez em quando eu passando por alguma situação onde mostra minha sexualidade. Mas o foco dos meus quadrinhos acaba não sendo isso. Mas também não tenho questão nenhuma de precisar falar, sabe? Aqui na CCXP, além do meu quadrinho, do meu livro Corenstein, que é a coletânea das minhas tirinhas, e dos Zeladores do Tempo, que foi meu primeiro quadrinho publicado, eu estou lançando o meu kit gay, que é o kit de resistência LGBTQ+, que são 6 artistas LGBT daqui do Brasil, que são 6 postais, e num pacotinho lindo, assim, a embalagem está maravilhosa, e com as cores do arco-íris, e todo o lucro vai ser revertido à Casinha, que é uma instituição de apoio e abrigo LGBT em situação vulnerável do Rio de Janeiro. E o lucro vai ser principalmente revertido à capacitação da galera mais vulnerável de lá. Então, esse projeto nasceu, eu organizei esse projeto, e a ideia dele nasceu depois das eleições, onde eu fiquei muito arrasada, principalmente depois do primeiro turno, não foi nem do segundo, porque no segundo eu já estava preparada, né, sabe? Mas o primeiro turno me fez ficar muito mal, arrasada pela minoria, e eu resolvi fazer alguma coisa. E foi justamente a ideia do kit gay que no segundo turno eu estava me sentindo mais forte e mais assim preparada para o que está vindo, sabe? Então o kit gay nasceu muito, a palavra certa é resistência mesmo, e foi isso. Tá lindo, os artistas são incríveis, todo mundo que aceitou foi maravilhoso, e é isso. Meu nome é Aureliano, eu sou de Natal e eu faço quadrinhos autobiográficos sobre questões de corpo, consciência e ansiedade desde 2015. Eu tenho feito esse trabalho na internet, sendo que eu gosto muito de desenvolver também a parte gráfica dos meus trabalhos e tal. E tem sido muito interessante essa jornada e ao mesmo tempo muito esquisita, né? Enfim, enquanto quadrinista e pessoa LGBT, eu acredito que ser LGBT interfere diretamente no meu trabalho, mas não é um tema que eu jogo, que eu abordo tão abertamente, porque eu acredito que a sexualidade não deve ser a coisa mais importante de nós enquanto artistas. Ela deve estar lá presente porque isso faz parte de nós, mas isso não é um acessório que a gente precisa estar expondo. Não que eu seja contra quem faça isso, só não é uma coisa que funciona muito para mim. Mas eu acredito que eu me vejo mesmo como artista LGBT, por eu ser LGBT e ser artista. E já que eu sou o meu próprio personagem na minha arte, então é obviamente uma arte LGBT. E é isso. Eu espero que vocês curtam. Na internet eu sou @oiaure, no Instagram, Twitter, Facebook. Estou aqui na CCXP lançando um baralho de tarô com os quadrinhos que eu fiz entre 2017 e 2018. Mas também estou com meus outros trabalhos, zines, tudo. E tudo dá para ser encontrado na minha lojinha na internet, que está linkada diretamente nas minhas mídias sociais. Muito obrigado, galera do Papo Zine. Foi ótimo conversar com vocês. Meu nome é Renata Nolasco, eu sou quadrinista e ilustradora do Nordeste. Eu estou aqui na CCXP lançando o meu novo quadrinho, que foi financiado pelo Catarse, Só Ana. E conta a história de Ana, que ela muda para uma nova cidade após o assassinato da sua mãe, para tentar começar uma vida nova como uma garota humana, que é o que ela sempre quis ser, uma garota humana. E ela consegue uma namorada, e a nossa namorada é incrível, e ela conhece pessoas incríveis, só que o passado volta para bater na porta e ela tenta conciliar essas duas vidas dela para que elas não se choquem e os amigos dela não passem a saber quem ela é e que as outras pessoas também não saibam que ela está fingindo ser uma coisa que ela não é. Aí é um pouco sobre esse confronto dela com as coisas que aconteceram, com quem ela é hoje e uma
busca dela por sua identidade. O que eu acho mais importante no momento é que muita gente está começando a inserir personagens LGBTs nas histórias. Só que quando as pessoas fazem isso, muita gente faz com que a principal coisa sobre esse personagem é que ele é LGBT. Como a identidade dele é o fato dele ser LGBT. E a Ana, eu tentei fugir disso. Tipo, é uma história de... Ela é uma lésbica, só que isso não é o foco da história. Ela tem uma namorada, mas outras coisas acontecem. Tipo, não existe todo esse debate de... ela está sofrendo porque ela é lésbica, a sociedade não entende ela. Não, ela é uma lésbica que existe e está passando por problemas de uma pessoa normal. Eu tenho uma loja virtual, atoxico.iluria.com, e nas minhas redes sociais, se você mandar DM, eu também reservo e envio de boas pelo correio. Oi, tudo bem? Meu nome é Camila, mais conhecida como Kalak nas redes sociais. Eu vou falar um pouco sobre meu quadrinho, que é uma coletânea de histórias. São histórias que eu contei em uma página só. Então, todas elas têm temática LGBT, relacionamentos sáficos, que são entre duas mulheres. Varia muito o estilo das histórias. Eu tenho coisa sci-fi, eu tenho coisa bem fofinha do mundo real mesmo, bruxas, tudo. E a ideia do projeto era conseguir resumir histórias num formato menor. E esse livro é a coletânea de 7 delas e com algumas curiosidades sobre processo, essas coisas. Eu acho que o que eu faço eu faço as histórias que eu queria ler. Porque, querendo ou não, a gente agora tem muitas pessoas, muitos artistas criando conteúdo mais independente mesmo, mas querendo ou não, falta ainda. E aí, o que eu faço é eu realmente escrevo as histórias que eu gostaria de ler. O meu arroba em todos os lugares é @Kalak, que é CAHLAC. E aí eu posto sempre no Twitter, eu estou muito no Twitter, no Instagram também. O projeto está no Catarse ainda até o começo de janeiro, não sei se... E é isso. Oi, tudo bem? Eu sou a Dani Frank. Vários meus quadrinhos focam realmente na questão LGBT e eu tenho 2 histórias lançadas já. Uma é uma série de tiras chamada A Vida de Nina, que eu foco na protagonista Nina, e ela começa a meio ter uma crush na coleguinha de sala dela, aí começa a ser tudo bem fofinho e leve e good vibes, porque tem muita coisa triste já e cansei, aí eu só gosto de fazer isso assim, de boas. Inclusive, nessa Vida de Nina, tem várias coisas que eu faço que foram bem pessoais pra mim mesmo, na minha vida. Enfim, é fofo, é que se importa. E aí tem um outro que eu tenho também que chama Deu Ruim na Cozinha, uma história fechada. E é sobre uma menina que ela quer fazer um bolo pra namorada, mas aí dá tudo errado. E aí aparece alguém, uma pessoa misteriosa, e ajuda ela a conseguir fazer o bolo pra namorada dela. É tudo bem leve e bonitinho. Os 2 estão online, dá pra ver. Tem no Tapastic e no meu Instagram. Os links estão todos lá, é @DaniFrank, Frank com CK no final. Eu acho muito importante trabalhar de uma maneira leve, porque, assim, não que não tenha que ter coisas também tristes, ou sei lá. Aí eu gosto de fazer bem leve, de boa, porque eu, pessoalmente, quando eu tava, lidando com tudo isso, ver só coisa triste me deixava muito mal. Tipo, será possível que é só isso que é a história que dá pra ter pra mim? Aí eu acho que tem que ter muita coisa positiva mesmo, para as pessoas verem que tá tudo bem e é de boa e é legal. E é isso aí, basicamente. Então, meu nome é Júlio Almeida. Eu tô aqui na Comic Con e eu vim aqui na Comic Con lançar esse quadrinho aqui, que é o Nico e Alf Juntos. É um quadrinho que eu financiei no Catarse. É a história do Nico e do Alf, que são 2 bruxinhos e precisam enfrentar a família do Alf, mais especificamente, para ficar juntos, assim, porque na verdade a família do Nico é bem interessante, é bem gente boa, assim. E aí esse quadrinho ele aborda temas como a vida de casal mesmo, essa coisa da lealdade um com o outro, sabe? Desse cuidado excessivo também que às vezes a gente tem quando a gente está no relacionamento e da proteção excessiva que a família dá para quando você se coloca nessa situação de risco, assim. Que eles acreditam que seja situação de risco quando você se assume LGBT. Eu acho que é importante falar sobre esses assuntos porque a gente precisa dessa representatividade nos quadrinhos. A gente ainda não tem quadrinhos tão famosos e uma gama tão grande de quadrinhos que falam sobre isso de forma natural, sabe? Que não seja só um quadrinho que seja todo voltado para LGBT, mas que use de alguma forma outros temas que são comuns, como magia, bruxos, robôs, que rola muito,
e tratar isso como coisa natural, como um relacionamento qualquer que aparece num filme hollywoodiano, sabe? Então, eu vou vender ele online mesmo, assim, eu não preparei nenhuma lojinha ainda, mas eu vou preparar. E aí, quem quiser ficar ligado, é só me seguir lá no Instagram, que é ilustraju, @ilustraju. Oi, eu sou o Adriá, autor do Cara Unicórnio, que é um projeto em quadrinhos que desconstrói alguns clichês de quadrinhos de super-heróis. E é um quadrinho também que aborda temas ligados à diversidade, mas sempre com uma pegada de bom humor e zoação. E eu tô aqui com o livro, na CCXP, que traz as 4 primeiras HQs do personagem, e com um lançamento que é uma HQ nova que dá continuidade para as HQs do livro. E os protagonistas são LGBT, assim, que é o que eu acho que faz parte dessa ideia de desconstruir algumas coisas do clichê de quadrinhos de super-herói, que a maioria é hétero, que tem uma pegada bem heteronormativa, assim, a maioria dos quadrinhos de super-heróis. Então eu acho que faz parte, assim, dessa desconstrução, assim, ter protagonistas LGBT. O humor, ele meio que consegue acessar as pessoas de forma mais fácil e quebrar algumas resistências, assim. Faz parte da minha pegada, assim, do meu trabalho, assim, ter uma pegada de humor, assim. Mas sei lá, em alguns momentos falar sério e abordar com mais sensibilidade algumas questões, assim. Eu tomo esse cuidado para ter esse timing, assim, de quando fazer piada e de quando, opa, peraí, vamos falar sério aqui. O pessoal pode achar nas redes sociais, @carounicórnio, tudo junto, sem acento, no Instagram. Entre em contato comigo por lá e tal, que não tá pronta a minha loja virtual ainda. Eu sou a Raquel Vitorello e eu tô aqui na CCXP, na mesa 28, com o Kit Gay, que eu lancei na Bienal de Curitiba esse ano. Ele é um kit de atividades lúdicas para toda a família e vem dentro o seu próprio corpo gay, para você personalizar de acordo com as suas preferências. Você pode colocar o cabelo que você quiser, os órgãos sexuais que você quiser ou não. E junto tem algumas opções de roupas. E também, você faz a combinação que quiser e são opções, assim. A ideia mesmo era que ficasse o mais aberto possível para tentar abranger a diversidade de orientações, identidades de gênero e sexuais. É um kit que eu fiz, assim, num momento político bem esquisito do pré-eleições, e conforme eu fui tendo a experiência de expor ele em feiras, eu percebi que era um tema que chamava muita atenção. Para minha surpresa, inclusive, tiveram pais que compraram um kit para os seus filhos. Então, eu fiz uma segundo volume dessa série de zines pequenos, que é o de defesa pessoal, dessa vez pensando no pós-eleições, em que teve um aumento da violência contra pessoas LGBT, e nesse kit, que é um pouco mais sério, tem recomendações de como prevenir e como agir no caso de um conflito inevitável. É uma tentativa de lidar com isso com mais leveza, com humor, mas ao mesmo tempo de tentar questionar e também incomodar um pouco, por que não, a respeito dessas questões que são muito importantes, e ainda mais agora, quando as nossas vidas são ameaçadas. E, bom, é isso. Oi, gente, eu sou a Aline Zuvi, faço quadrinhos, faço cartoons também para a Folha de São Paulo. E aqui na CCXP 2018 eu estou lançando o meu zine Polaroid. Ele foi o resultado do meu Inktober desse ano, que é sobre um casal de mulheres que viaja por Dublin, e a sequência narrativa ela é construída com base nas fotos que elas tiram ao longo dessa viagem. E
os pensamentos que elas têm ao longo dessas fotos, ao longo dessa reconstrução da memória. E além do Polaroid, que é o nome desse zine novo, eu já coloquei a temática LGBT em outros zines. Na CCXP do ano passado eu publiquei o Síncope, que também mostra uma mulher LGBT, e mesmo não sendo diretamente o foco do zine, que ele mostra mais a ansiedade dessa personagem, eu acabo sempre tratando questões de representatividade, de minorias em geral. Então, podem ser pessoas LGBT, mas me interessa também mostrar minorias como pessoas com doenças mentais, por exemplo, instabilidades psicológicas que muitas vezes não são reconhecidas e valorizadas pela sociedade. Então, eu fiz o Zine Condição, que trata disso também, de artistas e as doenças que eles tiveram. E a temática LGBT está sempre perpassando o meu trabalho. Na hora de fazer quadrinhos, talvez a gente se sinta obrigado, se um autor é LGBT, ele possa se sentir obrigado a representar esses personagens, mas eu acho que isso deveria ser uma preocupação de qualquer artista. E não que isso seja uma obrigação de ter personagens negros, LGBTs, mulheres, mas assim, é questão de bom senso na hora de representar a realidade. Eu acho importante você ser sincero e honesto na sua história, na sua narrativa. Então, eu não considero obrigatório nem para mim, nem para outros, representar todas as minorias sociais numa obra, porque isso não é natural, enfim, não corresponde sempre com o nosso objetivo. Mas, claro que é válido. Como pessoa LGBT, é óbvio que eu vou concordar que a visibilidade, ela é importante. A visibilidade salva vidas. Você se ver espelhado, você se reconhecer numa obra, sempre vai ser algo de valor. Então, tem obras em que personagens secundários são LGBT ou são de outras minorias, e isso já é importante, porque isso mostra a nossa realidade. Enfim, não precisa ser sempre o protagonista, mas faz parte do nosso quadro, do que a gente vive todo dia. Então, é nesse sentido que eu acho que a representatividade importa.